iniciar essa aula em pé com os pés paralelos na altura do quadril e as mãos acima da cabeça. Desça arredondando a sua coluna, alcançando o máximo que você conseguir o chão com o joelho esticado e volte crescendo. Então, desceu arredondando a coluna, vértebra por vértebra, vai olhando lá para sua coxa e volte crescendo, levando os braços lá para cima. É importante ressaltar que esse exercício e os demais deste vídeo serão repetidos 10 vezes, como eu tenho feito. Então, faça com calma, sentindo toda a musculatura ativada, para que você consiga sentir de fato, mais do que cumprir uma quantidade de vezes ideal. Então, desceu arredondando a coluna. Cada vez que você desce, você sente alongar um pouco mais essa região posterior de perna e volta reempilhando as vértebras. Mantenha os seus joelhos bem estendidos, mas não precisa travar o joelho. Então, você vai dar uma pequena folga, dobrando eles levemente conforme for descendo. Assim, nós tiramos a sobrecarga da articulação do joelho e você consegue sentir melhor o alongamento. Desceu arredondando, cada vez que desce cede um pouco mais e sobe crescendo, reempilhando as vértebras, olhando lá para frente. É importante ressaltar também que você vai manter os seus ombros afastados das orelhas, para que você consiga relaxar essa musculatura de trapézio. Agora, dobre os cotovelos apoiando um antebraço sobre o outro e você vai elevar o joelho direito. Então, sobe até a altura do quadril e desce tocando a ponta do dedão do pé lá no chão. Mais uma vez, como eu tenho feito, você vai repetir esse movimento 10 vezes. Você vai perceber que vamos trabalhar bem o equilíbrio nesse exercício. Então, mantenha o seu foco e concentração. Fixe o seu olhar lá na frente, no horizonte, e pensa que tem um fio puxando o topo da sua cabeça lá para cima. Assim, você consegue alongar o seu pescoço e isolar o movimento apenas para a região de quadril e joelho. Avance ainda a perna direita lá para frente, os braços esticados. Você vai alcançar o seu pé na frente. Volta crescendo, reempilhando as vértebras e desceu, arredondando a coluna, mantendo o seu joelho esquerdo de trás o mais esticado possível. O da frente, conforme você vai descendo, tudo bem se flexionar ou dobrar um pouquinho os joelhos, tudo bem? Então, subiu reempilhando as vértebras e desce arredondando a coluna. Vai olhando lá em direção à sua virilha, é mais fácil de você mobilizar a cervical também. E desceu, alongando principalmente essa sua perna da frente. O seu olhar precisa se manter no horizonte quando sobe e na virilha quando desce. Repete esse movimento 10 vezes, ainda mantendo os ombros afastados das orelhas, para que você consiga isolar o trapézio e sentir apenas a mobilidade da sua coluna. Então, reempilhou as vértebras, olhando lá no horizonte, e desceu, olhando lá na região da virilha. E a cada vez que você desce, a sua coluna cede um pouco mais. Para lá em cima e você vai subir os dois pés lá na ponta. Então, vamos treinar aí a mobilidade do seu tornozelo. Subiu lá na ponta do pé, tanto o pé de trás quanto o pé da frente e desceu. Mantém o seu olhar no horizonte, se concentra para que o seu equilíbrio esteja ativo. Dessa forma, você vai manter os ombros longe das orelhas ainda e o seu braço bem comprido para longe. Depois de fazer 10 vezes, você vai levar o seu braço direito lá para trás, espiralando a coluna. Volta para frente e arredonda lá para baixo. Então, subiu reempilhando as vértebras e levou o braço direito atrás. O seu olhar acompanha essa sua mão direita. E desce arredondando a coluna lá para frente. Então, aqui nós treinamos a mobilidade da sua coluna, tanto em torção quanto em flexão. Subiu, reempilhando as vértebras e torce o tronco lá para o lado direito. O seu olhar acompanha a sua mão atrás justamente para favorecer essa torção da região cervical, que é bem importante. Voltou o braço lá para frente e desce arredondando a coluna, olhando em direção à virilha. Repete esse movimento 10 vezes como eu tenho feito e segura no equilíbrio, porque
seguimos aí trabalhando a questão do seu equilíbrio. Torceu a coluna olhando lá atrás e desceu arredondando lá para frente. É importante ressaltar que o seu braço esquerdo ele permanece o tempo todo estendido. Então, a sua mão vai alcançar longe lá na frente com o braço esquerdo o tempo todo. Agora que já fizemos essa sequência com a perna direita para frente, vamos repetir toda essa sequência com a perna esquerda. Apoie os braços um sobre o outro e vai subir o joelho esquerdo lá na altura do quadril 10 vezes. 2, segura no equilíbrio 3, 4, olha lá na frente, no horizonte, apoia a ponta do dedão lá no chão. 7, e sobe 8, olha lá pra frente, subiu 9, por último 10. Avança a sua perna esquerda lá na frente e estique os seus cotovelos lá pra frente também. Vai descer arredondando a coluna lá em direção ao chão, olhando para sua virilha e sobe reempilhando as vértebras 10 vezes e desceu 2. Sobe reempilhando, mantendo os ombros longe das suas orelhas 3. E a sua respiração permanece livre o tempo todo. E desceu 4. Subiu olhando lá para o horizonte e desceu 5. Mantenha esse seu joelho de trás bem estendido, enquanto que o da frente, à medida que você desce, vai flexionar levemente, apenas para destravar a articulação. Mas enquanto você está em pé, esse seu joelho fica esticado. E subiu reempilhando as vértebras. Agora, alcança longe lá embaixo, levando as mãos em direção ao seu pé. E desceu 9. E sobe devagar, reempilhando as vértebras. Desceu por último 10. Cresce bem a coluna lá pelo topo da cabeça. E agora você vai torcer o tronco, levando a sua mão esquerda lá para trás. Volta para frente e desceu arredondando a coluna de novo. Subiu reempilhando as vértebras e torce a coluna lá para trás do lado esquerdo. Lembrando que é importante o seu olhar acompanhar a sua mão esquerda lá atrás, para que a gente treine essa mobilidade de coluna por completo, desde a cervical, torácica e lombar. Então, torceu, mantendo os joelhos bem estendidos para trás e desce, vértebra por vértebra, suba olhando lá para frente e torça novamente para trás. É bem importante você manter esse movimento de uma forma contínua, na mesma velocidade, tanto para descer quanto para subir e torcer a sua coluna lá para trás. Subiu e torce 7. Volta arredondando a coluna lá para baixo, olhando em direção à sua coxa. Subiu e torce 8. Mantenha os seus pés bem fixos lá no chão, tanto o esquerdo da frente quanto o direito atrás. Por fim, você vai segurar na posição em pé, com as duas mãos apontando lá para frente, e vai subir e descer o seu calcanhar do chão. Mantenha aí o seu equilíbrio, o olhar fixo lá no horizonte e os braços bem esticados, mantendo os ombros longe das suas orelhas. Alongando o seu pescoço, pensando que tem um fio puxando o topo da sua cabeça lá para cima e sinta essa ativação da região da panturrilha. No próximo exercício, vamos iniciar sentados, com os dois pés bem apoiados lá no chão e os braços estendidos à frente. Você vai fazer esse arredondamento da coluna lá para trás, olhando em direção ao seu abdômen. É importante aqui que os seus pés fiquem bem fixos no chão, tanto os dedos dos pés quanto os seus calcanhares. Arredonda a coluna lá para trás, olhando para o abdômen e volta crescendo vértebra por vértebra. Nesse exercício, é importante que você mantenha os ombros longe das orelhas, as mãos alcançam longe como se fosse pegar algo muito distante e perceba que você vai arredondando a coluna lá para trás como se estivesse escorregando por debaixo
da sua calça. Então, nós favorecemos aqui muito a mobilidade, principalmente da região lombar da sua coluna e a ativação da musculatura abdominal. Realizado 10 vezes esse movimento, quando você chegar lá atrás, você vai esticar a sua perna direita e volta para frente. Arredondou para trás, esticou a perna direita e volta lá para frente. 2, 10 vezes também. Arredondou para trás e subiu. 3. Arredonda fazendo um C com a coluna, estica essa perna direita. 4. E volta vértebra por vértebra. Arredonda para trás. 5. Esticando bem essa sua perna direita. Mantenha o seu pé esquerdo bem fixo lá no chão. E o seu olhar na região de abdômen, para que assim você sinta menos sobrecarga na região da sua cervical e nós consigamos treinar melhor esse C da coluna, esse arredondamento das vértebras. Então, ao mesmo tempo que você sente o seu abdômen fazendo força, a perna também tem essa ativação aí na parte da frente, realizados 10 vezes com a perna direita, agora perna esquerda. Arredonda para trás e estica bem o joelho lá para frente e volta descendo o pé para o chão e o corpo à frente. 10 vezes esse movimento também. Quanto mais esticado o seu joelho estiver, melhor você sente a ativação dessa musculatura da frente da coxa. Nesse momento, seu abdômen já deve estar queimando juntamente com a sua coxa, mas deixe queimar só mais um pouco que já estamos finalizando essa sequência de abdominal. Lembre-se, 10 vezes é o número ideal de repetição para esse movimento e todos os demais exercícios desta aula. Agora, pare lá atrás com a coluna arredondada e você vai subir e descer os 2 braços na altura das suas orelhas. Fixe bem os pés no chão e força no abdômen e braços para subir e descer. Faça esse movimento com controle, seu braço precisa estar firme para que o movimento ocorra com intenção. Quanto mais comprido para longe, melhor, e respire. Para o próximo exercício, pare com os joelhos esticados e um braço para cada lado. Leve a sua mão esquerda lá no pé direito e troque. Agora a sua mão direita vai lá no pé esquerdo. O outro braço vai para trás e você vai olhar para a direção dessa mão de trás. Assim, nós favorecemos a mobilidade e a torção da sua coluna desde a região da cervical até a lombar, inclusive cabeça, que é muito importante. Então, torça bem a sua coluna. Seus braços querem alcançar longe. O que vai em direção ao pé quer ir cada vez mais para frente. E o que está indo para trás quer ir cada vez mais para trás. Repita 10 vezes este movimento. E no próximo, você vai levar os 2 braços lá para cima da cabeça. E você vai inclinar o tronco lá para a região lateral. Então, como se sua mão quisesse alcançar ainda mais o teto de um lado só e o outro desce por consequência. Você vai sentir aí um alongamento do lado em que o seu braço sobe, enquanto que do outro dá uma pequena encurtada. Alcance longe de um lado e depois do outro. Essa inclinação vai favorecer o alongamento da região lateral do seu tronco, bem como o seu olhar permanece fixo na mão de cima.